Começa agora o seu mais novo programa, Mini Podcast, diretamente de Jerusalém, Israel. Papo Franco. Apresentação, Rabino Avraham Franco. Mais um Papo Franco, um Rabino Franco, e hoje vou estar entrevistando um carioca que veio para a terra de Israel, muito jovem, e esse carioca tem um pezinho lá na Rússia, tem um pezinho na Polônia, e acho que pela história dele, familiar, ele se interessa com a história judaica da Primeira, da Segunda Guerra, nada mais, nada menos, meu querido amigo Alexander Manella, que está aqui, é papai, acabou de ser papai, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rabino Avraham Franco, e é uma honra estar aqui nesse programa, nessa entrevista. A honra é minha. Antes de começar, Lechaim, Mazal Tov, papai de uma menina. Qual o nome dela? Raya Malka. Raya Malka. Como é que é ser papai? Tá acordando de madrugada pra trocar fralda? Ela te deixa dormir? Deixo. Deixa, ainda tá cedo demais. Pra quem não sabe, Alexandre tem um canal, conta geopolítica da Primeira e Segunda Guerra, a história judaica, a história do Estado de Israel, das guerras. Me conta o seguinte, como é que saiu essa vontade de contar a nossa história do que aconteceu no passado, um rapaz tão novo como você? Então, primeiramente, eu sempre fui interessado em história e geografia, geopolítica. Eram as matérias que eu ia melhor no colégio e também dentro da minha própria família. O meu tio-avô, ele foi veterano da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália. As pracinhas? Sim. Ele faleceu em 2010, né, de abençoada memória. E eu gostava de perguntar pra ele coisas sobre a guerra, ver filme, né, lá em casa, o meu pai também jogava joguinho de guerra no computador. Não, no computador, que vamos dizer, você lá, o comando ingleses, você tem que ir lá a missão de sabotar os alemães. Aí meus irmãos, a gente... Sabotar os alemães. A gente ficava vendo, né, o jogo, era interessante. Então eu já tinha um tempo essa ideia de fazer um canal no YouTube e falando sobre a história militar de Israel, porque é um tema tão relevante, mas ao mesmo tempo tão ignorado, né? Muita gente não sabe. Gente, inclusive aqui de Israel. Você acredita quando eu te digo que eu tenho um amigo israelense, cresceu aqui tudo e mal sabe a história? Então o meu objetivo mais pra frente também é legendar em inglês e tornar assim o canal acessível para um público muito maior. Qual é o nome do canal? Alexander Podcast. Alexander, me fala uma coisa. Você gosta da história militar de Israel e você estuda isso há muitos anos. Eu queria te falar uma coisa. Hoje em dia, a gente não vê muitas mulheres na figura política. Hoje em dia, na Europa, a única que a gente mais se expressa é a primeira-ministra da Itália. Há um tempo atrás, 1971, 72, 73, vai surgir aqui em Israel uma primeira-ministra. Estou falando de Golda Meir. Ela era russa, que vem, imigra e vai... Fala um pouquinho dessa mulher. Então, o nome original dela era Golda Meirson, né? Ela veio lá da Polônia, Bielorrússia, que, lembrando, caros espectadores, que nessa época, né, você fala, meu bisavô era da Polônia, esse era da Bielorrússia, da Letônia, o meu caso, da Letônia. Só que até a Primeira Guerra, lembrando, era tudo Império Russo, entendeu? Então, vamos dizer, há 100 anos atrás, um pouco mais, a noção de nacionalidade era um pouco diferente do que a que a gente tem hoje. Então, sobre a Golda Meir, ou mulheres na política, a minha opinião é simplesmente o seguinte, né, o fato de ser mulher ou homem. Você tem políticos ou mulheres políticas, foram bons ou foram ruins. Para mim, um exemplo bom, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, foi uma, né, excelente primeira-ministra. Por outro lado, nós temos a presidenta Dilma Rousseff. De novo, né, não é que o fato de ser homem ou mulher, mas o fato de ser competente e adequado ao cargo ou não. Assim, a Golda Meir, claro, ela tem seus méritos, mas, na minha opinião, infelizmente, na Guerra do Yom Kippur, ela
poderia ter agido com mais rigor, né? Não só ela, também o alto comando do exército ter se preparado melhor, mas não se prepararam. E aí os sírios egípcios pegaram a gente de surpresa. Aí vai surgir uma outra figura, né? Moshe Dayan. Moshe Dayan é amado e odiado. E a gente vai ver que a história desse país vai mudar e vai entrar pessoas que vão ficar na história do povo de Israel. Moshe Dayan, Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, e eles vão estar no cenário, sem ser o Moshe Dayan, mas o Ariel Sharon e o Yitzhak Rabin vão entrar no mundo da política. Aliás, eu estava vendo essa semana um documentário sobre a colonização israelense no Sinai, que Israel tomou o Sinai do Egito na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e aí fez o acordo de paz com o Egito em 79, e aí devolveu tudo até 82. Você acha que foi bom ter feito esse acordo? Eu acho que, sinceramente, é o esquema mais desastroso da história da humanidade. É o melhor e o pior esquema da história. O melhor para os egípcios, ou seja, você ganha tudo sem dar nada. Como diz o professor Mordecai Keidar, não existe isso acordo de paz. Paz troca por paz. Seja só, Avram, você ficar na sua, eu fico na minha. É isso, entendeu? Foi a mesma coisa que Saul fez com Jacó. Agora, se eu falo, ó só, Avram, quero que você me dê R$100 por semana para eu não te atacar. Isso é acordo ou isso é ameaça? É uma ameaça. Se a gente for ver, e faz menos sentido ainda, porque Israel era o lado forte da equação. E aí o que acontece? Imagina, se a gente tivesse o Sinai hoje em dia, não ia ter problema com Gaza, porque a gente ia dominar todas as fronteiras de Gaza. O máximo que ia ter lá é uma insurgência em marcha 1, né? Ou seja, máximos terroristas com pistola, pau e pedra. E também outra coisa, com os beduínos que a gente tem no sul, provavelmente não ia ter problema, porque ia ter bastante espaço pelo Sinai para se espalhar, sem contar que lá tinha petróleo também. O que poderia, de termos de mercado imobiliário, de turismo, tudo. Aí você fala, mas no final a gente tem 40 anos de paz com o Egito. Número 1, não é bem certo assim, entendeu? A gente viu o que aconteceu 3 semanas atrás. Veio um soldado egípcio e matou lá 3 soldados. E eu, particularmente, eu posso dizer, o que já servi na fronteira do Egito. A gente teve uma vez um incidente, né, desagradável, tenso. E outra coisa, a Gaza. Por onde as armas em Gaza chegam? Pelo Egito, entendeu? E o Egito, ele não tem interesse genuíno de ser um parceiro de Israel. Historicamente, ele usa Gaza para enfraquecer a gente. Só para terminar o raciocínio, né? Se falar, mas a gente teve 40 anos de paz. Eu digo o seguinte, Avram, pega o exemplo da Síria, que a gente tomou o Golã, as colinas do Golã, 1967, não teve acordo de paz. Mas aí, a gente está aqui, eles estavam lá, o ONU no meio, e era a fronteira mais segura que Israel tinha até a Guerra Civil começar lá, em 2011. Digo mais, vê se na história existe isso, acordo de paz, alguém da terra por paz. Pode pegar o rei, presidente, esquerdista, direitista, liberal, conservador, o que for. Não existe isso. É nessa pegada que em teu broadcast você fala sobre essa geopolítica que aconteceu no passado e traz uma opinião, um comentário teu? É Sim. Isso que funciona no teu canal? Sim, em grande parte sim, de certa forma, mas como você pode ver aqui, eu não tô aqui interessado em mostrar minha opinião, em pregar. Tô aqui interessado em trazer fatos, entendeu? E ninguém é obrigado a seguir minha opinião. Se quer discordar, tá ótimo. Não só tá ótimo, pelo contrário, vamos enriquecer o debate. Eu acho que quando você não discute, você não tem a tua opinião, a gente acaba ficando sem um contato, sem graça. Agora, seguindo o teu raciocínio, eu acho que foi um erro Ariel Sharon ter saído de Gush Katif e entregado Asa, que era uma fazenda, ali todas as flores exportavam de Israel, ali era uma coisa maravilhosa. Hoje é um queijo suíço, dos grandes problemas que atacam os mísseis. Eu falei correto? É essa a realidade de Gaza hoje? Pois é, antes de Gush Katif, ou seja, quando Israel tinha colônias ali até 2005, vamos dizer, a luta continuava lá. O máximo que o Hamas podia ser é uma insurgência local. Só que depois que a gente abandonou lá, se tornou um estado de fato, o Hamas se tornou praticamente um exército. E você vê, hoje em dia eles podem ameaçar atacar míssil em Tel Aviv, que é a cidade economicamente mais forte de Israel. Tudo isso que possibilitou foi a retirada. Talvez assim, a única coisa, o lado bom, assim, entre aspas, é que eu conheço gente que serviu em Gaza nessa época, é que o confronto lá era muito mais intenso e as baixas de soldados israelenses na área de Gaza eram maiores. Desde 2005 a gente teve várias operações, né, que vai trocando os nomes. Você vê que melhora, porque o que eu sinto é o seguinte, passa 6 meses, chega o período de inverno, começa as mísseis de novo. A gente volta com o drama, o medo, essa coisa que passa na televisão e acaba assustando, né, que a gente está trabalhando depois
tem que correr para um abrigo. O míssil aí passando Ali e é muito complicado. Por que Israel não vai lá e resolve o problema de uma vez? Será que é culpa nossa ou é muito além do nosso entendimento? Ok, excelente pergunta. Vou tentar explicar ela de um jeito interessante. Assim, imagina que Gaza é uma panela de pressão. Toda hora que a pressão está subindo, aí você tem que ir lá intervir, baixar a pressão. Só que aí de novo sobe, Israel vem. Claro que Israel tem a capacidade de colocar seu exército, conquistar Gaza e eliminar o Hamas. Mas aí o que? Você está a fim de governar Gaza, de ser responsável por quase 2 milhões de cidadãos árabes lá? Você entende? Então vamos Mas tem coisas que a gente não tem muita opção. Ou a gente vai ser atacado e o povo vai sofrer, ou vai ter que tomar os punhos. Como eu falei, de fato, às vezes a violência, a ousadia do outro lado chega num nível que não tem jeito, Israel tem que fazer uma operação. Só que daí e conquistar, dominar a área de Gaza, né, da faixa de Gaza. Gaza é controlada pelo Estado Islâmico, por Hamas e por Jihad. Ela é principalmente controlada pelo Hamas. Que odeia o Fatah. Exatamente. Israel deixou em 2005 a faixa de Gaza, em 2006 teve eleições, o Hamas venceu, em 2007 eles, vamos dizer, tomaram na força, eliminaram todo o pessoal do Fatah. Mas aí voltando à sua pergunta, você falou, se isso é culpa de Israel? Parcialmente sim, pois como falamos no exemplo anterior, Israel tinha o Sinai, tinha todo acesso para a faixa de Gaza, Israel entregou ao Egito de graça, por um pedaço de papel, olha, temos paz, para tirar fotografias bonitas, tentando voltar no tempo, fazendo aqui um exercício mental geopolítico. Se a gente tivesse ainda controlasse o Sinai, ou pelo menos parte dele, tinha controlar todo o acesso da faixa de Gaza e, portanto, sim, ainda poderia ser um lugar problemático pra gente, mas não nas proporções que temos hoje. Mudando agora só de um assunto e falando de geopolítica, a gente vê que a geopolítica ela não tem um período, ela pode acontecer da noite pro dia. O que aconteceu semana passada lá na Rússia, o Wagner. O que é isso que chocou todo mundo? O todo-poderoso presidente Vladimir Putin ficou balançado a cair. Eu estava na Polônia, vi todo o começo da guerra, os refugiados chegando. A gente pensava, os russos vão conquistar a Ucrânia e o revés, nada aconteceu e a gente está vendo que a Ucrânia mantém-se firme e com esse problema das tropas que ajudam os russos se virando contra os próprios russos. O que você fala sobre isso? Você acha que a geopolítica ela também pode mudar assim da noite pro dia ou é um esquema? Sim, eu acho que sim. É aquilo que fala o rei Salomão, antes uma falsa paz do que uma verdadeira guerra. Qual era a questão central da Rússia em 2021? O que eles queriam? Nós queremos a Ucrânia neutra. Você imagina, se a Ucrânia aceitasse, ia estar aí inteira. Ia reconhecer a Crimeia, não era nem independência, a autonomia ali do parte do Donbass, mas aí ia estar o país inteiro, não ia estar toda a destruição, o que já se perdeu. Mas dá para acreditar no governo russo, na palavra do governo russo? A Ucrânia caiu, ela entregou ogias nucleares para a Rússia e hoje paga o pato. Você acha que fazer um acordo de novo não ia ser problemático? O que aconteceu em 1994? Entregou as ogivas, mas não é que a Ucrânia teria capacidade, vamos dizer, de jogar essas bombas. Fisicamente as ogivas estavam lá, não só na Ucrânia, como também na Bielorrússia, no Cazaquistão, na antiga União Soviética. Agora, todos os códigos, os controles e ativação estavam lá em Moscou, entendeu? E segundo ponto, nesse caso, inclusive os Estados Unidos e as outras potências pressionaram a Ucrânia, não só a Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão, para entregar essas armas à Rússia. Porque quando você é uma potência, principalmente uma potência nuclear, é do seu interesse que o clube nuclear seja um clube restrito, entendeu? Você não quer ver qualquer país com arma nuclear. A gente vê isso, por exemplo, com o Irã e Coreia do Norte. No teu canal você fala muito do período da guerra, Segunda Guerra Mundial, a maior chacina, a maior morte de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Eu queria que você falasse um pouquinho das tuas experiências quando você entra nessas áreas, nesses comentários, faz mostrar para o teu público isso. Primeiro, você é judeu. Eu falo sobre esse assunto, né? Você já esteve em Auschwitz? 3 vezes. Eu fui 3 vezes também. É pesado lá. Mas então, assim como é importante falar da história de Israel, é importante falar do Holocausto. Inclusive, eu tenho um programa no meu canal falando sobre o Holocausto e era importante para mim desmistificar aquela famosa frase, os judeus se deixaram ser abatidos pelos alemães. O que eu explico nesse programa? Eu explico que a maioria de nós, seres humanos, nós somos levados pelo ambiente. Seja você qual povo for. A não ser uma minoria inerentemente boa ou inerentemente ruim, dependendo de qualquer situação. E o povo judeu, naquela época, enfrentou
as piores condições, todos os sentidos, social, espiritual, material, militar. E eu explico, não é que chegou o alemão lá, batendo na porta, Achtung, das ist die Sturmannführer, Reinhard Heydrich, und das Juden vergehen das Auschwitz-Birkenau, die Konzentrationslager. Não é que chegou o alemão do dia pra noite, opa, vamos pra Auschwitz. Não, já era uma humilhação de anos e anos. Não era assim, entendeu? Foi um processo que levou anos. Inclusive, antes dos alemães chegarem, os judeus já eram humilhados e odiados nas sociedades em que viviam. Ucrânia, Polônia, Lituânia, Bielorrússia. E você tem a certeza, o Holocausto ele só teve o sucesso que teve pela colaboração dos povos locais. O Holocausto, em certos países, como Ucrânia e Lituânia, os alemães só vieram e deram a luz verde para os locais fazerem o que quiserem, pois quem fez todo o trabalho sujo de matar os judeus foram os locais. Fizeram isso com prazer. Assim, eu acho que hoje em dia, de fato, o Estado de Israel, ele impõe um respeito, né? Ele impõe respeito entre as nações. Naquele período era o antissemitismo entre o povo judeu, hoje é sobre o Estado judeu. Sim, claro que o antissemitismo, durante a história, ele adquire diferentes formas. Você, na Idade Média, você tinha que, o antissemitismo é contra a religião, segundo lá os conspiradores, mataram Jesus, etc, etc. E aí, na Segunda Guerra, os alemães, não, a gente é contra a raça judaica. Agora, hoje em dia, é claro que não pega bem você dizer, não, nós somos contra... Não é politicamente correto. Exato. Nós somos contra a raça dos judeus. Então vai dizer, não, nós somos contra o Estado dos judeus. Só que você negar um povo Estado, você praticamente está negando a ele o direito de ser livre, soberano, e daí para ser escravizado é só um passo. Não é que assim, quem garante a nossa segurança, no final das contas, é o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Geopoliticamente falando, o fato de hoje em dia os judeus terem uma pátria, terem onde correr, e as pessoas veem no noticiário que é um exército, seus serviços de inteligência, Mossad, Shabak, são altamente capacitados. Sim, isso impõe respeito, principalmente àqueles que são rivais de Israel. Então, teu serviço no YouTube é também uma forma de fazer Kiddush Hashem, para explicar às pessoas que não têm pouca informação. Claro, isso? Eu vejo o propósito do meu canal, vamos dizer assim, é trazer o conhecimento histórico e geopolítico do lado judaico, trazendo fatos. E dessa forma, acontece o que a gente chama de Kiddush Hashem, que é santificar o nome de Deus, pois o que é a palavra história? A palavra história em hebraico significa Histor Yud Rei, ou seja, história em hebraico, Esther é ocultação de Deus, ou seja, Deus ele está agindo de forma natural através da história, assim como a natureza. Deus ele está lá agindo, né? Só que pelo caminho da natureza. Qual foi o momento assim mais punk, vamos usar essa palavra, mais difícil que você viu na tua experiência no exército de Israel? Em 2014 nós tivemos a guerra de Tzuk Eitan, que Israel entrou em Gaza e destruiu lá cerca de 30 túneis. Israel perdeu 73 soldados, inclusive um amigo meu, né, da minha unidade. E assim, foi uma experiência forte. E lá também eu acho que eu fiquei mais religioso, a minha fé é mais forte. Você vê realmente lá, nesse momento, você vê como a Hashem ele cuida da gente. Olha, é muita história, Haim. Um sonho. Meu sonho é influenciar de modo positivo, de fazer Kiddush Hashem com o máximo de pessoas possíveis e trazer conhecimento autêntico de história e geopolítica. Brasil. Cara, acho que o Brasil é um país de grande potencial. Eu digo mais, quando eu aprendi a valorizar o Brasil, quando eu passei na América Latina, Peru, Equador, Bolívia, tudo isso, que eu vi, cara, tem país que é muito pior, muito mais estável que o Brasil. Você vê a história desses países, volta e meia guerra civil, volta e meia golpe de Estado, volta e meia revolução, volta e meia presidente morto. Estabilidade. Entendeu? O Brasil, não só isso, porque o Brasil tem o tamanho que tem, justamente a estabilidade. O Brasil, ao menos, com todos os problemas que tem, ele consegue se manter um país unido. Israel. Acho que é a pátria do povo judeu. Claro que tem defeitos aqui, como todos os países, mas assim, eu acho que é a pátria dos judeus. Alexandre, como é que eles te acham? Então, eu tenho meu canal no YouTube, que se chama Alexander Podcast, sobre a história de Israel, programas sobre geopolítica atual, inclusive parte do que eu falei aqui hoje está lá no programa. Não percam, espero por vocês, caros espectadores, certo?
Tamo junto. Obrigado, Me convida tamo que eu vou lá também no teu Claro, programa com pra gente certeza, falar é. mais política, que lá o tempo é maior. O produtor Grande aqui fica no meu prazer aí, pé. Rabino Avrão. Um grande abraço. Vamos encerrar esse programa. Ele dando tchau em russo, alemão, polonês, em todas as línguas que você sabe. Hein? Auf Wiedersehen, mein Freunde. До свидания, друзья мои. Dzień dobry. Adeus, Zé, tchau, caros espectadores e shalom, leitraot. Dobry Zenia. Bye. Wiedersehen, mein Freunde. Стоим мы на посту, позводная и порода, бессмертный, как огонь, спокойный, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Не зря в синеве олеет знамя, не зря на нас... Seja mais este dia, todo de amor e alegria, que seja mais este dia, todo de amor e alegria.